E aí, pessoal, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Então, no programa de hoje, um pesquisador conhecido e respeitado no mundo russo, Artur Stoletov. Há 13 anos, o professor coloca em prática o que ele sempre estudou e acreditou: a aplicação das energias na nossa vida, no nosso pensamento, e a forma como encaramos a realidade interfere em tudo, inclusive na nossa saúde. Para você saber mais do professor Artur, ele tem o título de terapeuta de bioinfoenergética e é graduado em ondas eletromagnéticas pela Universidade de Kiev. Tem estudos famosos na Europa, método de desenvolvimento de visão cerebral para auxiliar crianças cegas, projeto de estímulo de supercapacidades em crianças e adolescentes, saúde das crianças e formação de gênio e também formação de líderes empresariais e políticos. O professor acha que todos nós podemos mudar, ter uma vida muito melhor, tirando proveito dos nossos pensamentos, das nossas emoções. O problema, segundo ele, é que nos falta conhecimento para usar mais a nossa mente. O cérebro, quando dispara seus pensamentos, é como uma paisagem de uma nuvem carregada. E a fenda sináptica é o céu entre a tempestade e a terra, o site receptor. E você vê essa nuvem escura e agourenta tomando o céu. E vê os impulsos se movendo pelas veias da luz elétrica. E aí vê quando atinge o chão. O cérebro parece uma tempestade quando está apresentando um pensamento coerente. O cérebro é formado por células nervosas minúsculas chamadas neurônios. Esses neurônios têm ramos minúsculos que se expandem e se conectam a outros neurônios para formar uma rede neural. Cada local em que se conectam é incubado em um pensamento ou lembrança. Ideias, pensamentos e sensações são todas construídas interligadas nesta rede neural. Pois é, já pensou se a gente conseguisse usar melhor, né, o nosso cérebro, as nossas emoções? É isso que a gente vai conversar aqui com o professor. Compartilhe com a gente. Você tem vontade de mudar? Porque a hora da decisão ela é complicada, né? A gente sabe que mudar não é fácil, precisa de um monte de coisa, embora o professor disse que são coisas simples, mas que são difíceis, né? Aqui no estúdio do Brasil das Gerais, então, o professor de física quântica, Artur Stoletov. Depois nós temos a tradutora dele, ele até que ele fala português direitinho, entende. Aí para falar que é um pouquinho mais difícil, né, professor? Então a gente vai usar a Irina, que é a tradutora, Irina Malinovski. Falei certo, Irina? E em situações práticas da nossa vida, né? Como é que a gente pode usar as nossas emoções, tirar proveito das nossas emoções para melhorar a nossa qualidade de vida? Boa noite a todos. Boa noite. E o dele é Drobi Vietier. Não é isso? Em russo, né? В первую очередь, Em primeiro lugar, все, что с человеком происходит, tudo que acontece com o ser humano рождается внутри самого человека, nasce dentro da própria pessoa. рождается его эмоциями. Nasce com as suas emoções. Например, Por exemplo, вы очень красивая, você é muito bonita успешная, e de Obrigada. muito sucesso, профессионал. é uma profissional. Por quê? Потому что ваше состояние эмоциональное, Porque o seu estado emocional оно соответствует этому. corresponde a isso. И теперь, E agora, если какая-нибудь девочка se alguma menina, мечтает сделать карьеру журналиста, ela sonha ser um jornalista, ей fazer uma нужно carreira, научиться создавать такое же состояние эмоций. ela tem que aprender de construir o mesmo tipo de emoções. И вот как uправлять эмоциями E como controlar as emoções? не учит университет. A universidade não ensina. Как управлять своими мыслями Como controlar os pensamentos? университет не учит. A universidade também não ensina. Посмотрите на стакан воды. Veja o copo com água. Один человек думает: Uma pessoa pensa, о, там еще половина стакана вода. tem meio copo de água
no copo. А другой человек думает, E outra pessoa pensa, там половина стакана уже нету. já falta metade do copo de água. Понимаете? Entendeu? То есть позитивные эмоции, Quer dizer, emoções positivas позитивные мысли, e pensamentos positivos алертное e o состояние estado de alerta – это три главные вещи, são três coisas principais которые изменяют жизнь человека к лучшему. que modificam a vida da pessoa para melhor. Fazer melhorar a qualidade da vida. Ou seja, o que você está dizendo é a questão de você, mesmo num cenário difícil, olhar Exato, a de sua forma perspectiva. positiva. Isso. Mas, professor, hoje nós vivemos num cenário de medo. As pessoas têm medo da violência, têm medo de perder o emprego, têm medo de não dar conta de criar os filhos. Enfim, a lista é enorme. E uma coisa que me incomoda muito é a desconfiança hoje que a gente tem das outras pessoas. Porque a gente sai na rua, você está acompanhada de outro, passa uma pessoa ou outra, cuidado, olha ali, aquela pessoa ali é esquisita. Quer dizer, você tem medo de ser assaltado o tempo todo, né? Nesse cenário que a gente vive, como é que você pode controlar o seu pensamento nesses momentos e e pensar de forma positiva? Для этого нужно Para isso, precisamos развивать свое внимание. desenvolver a atenção. Страх у человека возникает только тогда, O medo surge na pessoa somente когда ты что-то не знаешь. quando você não sabe alguma И coisa. страх, E o medo, на самом деле, na это очень realidade, é хорошо. uma coisa muito boa. Страх O medo, сохраняет жизнь. ele conserva a vida. Но есть два типа страха. Mas tem dois tipos de medo. Один страх O medo – это реальный. é real. Например, Por exemplo, мы стоим на 10-м этаже, nós estamos no 10º и andar смотрим вниз. e olhamos para baixo. Наше тело, O nosso corpo, страх спасает в этом случае. nesse caso, o medo salva. Но есть другой пример. Mas tem um outro exemplo. Я недавно закончил путешествие по Тибету. Há pouco tempo eu terminei a peregrinação pelo Tibete Когда я зашел в эту студию, e quando eu cheguei nesse estúdio, я потерял свою коробочку. eu perdi a minha А caixinha. там была змея. E lá tinha uma cobra. Смотрите. Veja, Вы знаете, что это шутка. você sabe que é uma brincadeira. Com certeza, estou aqui assustada. Viu uma cobra? Но Então, assim, Mas, воображение mas a imaginação, является в этом случае источником страха. nesse caso, é a fonte de medo. Так вот, Então, нужно не просто бояться nós temos que não simplesmente sentir medo, какого-то человека на улице, medo de alguma pessoa na rua, а нужно специально mas precisamos especialmente учиться бояться. aprender a ter medo. Как бояться? E como ter Как medo? это правильно делать? Como fazer isso corretamente? На Тибете, No Tibete, где я обучался несколько лет последних, onde eu estava aprendendo há alguns anos, есть специальные упражнения, existem exercícios especiais, чтобы есть упражнения для детей, tem exercícios para crianças, чтобы он был внимательным. para ele estar atento. Или представь себе Ou imagina, заяц uma lebre без страха. sem medo. Такой. К нему подходит волк и говорит: я тебя съем. Aí vem o lobo e diz, eu vou te comer. А у меня страха нету. E a lebre diz, eu não tenho medo. Тогда его съедят. Então ele vai ser comido. Поэтому страх не есть что-то плохое. O medo não é uma coisa ruim. Незнание A falta de conhecimento себя. de si próprio, Вот что нужно. О чем é isso работать. que nós temos que trabalhar. Pois é, mas essa questão, por exemplo, daqui a pouquinho estou passando para elas, mas um dos grandes problemas que a gente sente aqui, dos programas que a gente faz, né, é a questão do autoconhecimento. A gente não se conhece, professor, né? Nem o nosso corpo, às vezes, nem por que há certos pensamentos que surgem. Às vezes não sabemos nem dos nossos desejos, a gente não sabe o que a gente quer direito da vida. E aí, como é que a pessoa, quer dizer, qual é o ponto de partida? Все правильно. Tudo certo. Очень часто Muito frequentemente, человек получает влияние других людей.
A pessoa recebe a influência de outras pessoas. И иногда E às vezes чужие мысли приходят в голову. vem pensamentos alheios na nossa cabeça. Мы живем чужими мыслями, Nós vivemos com pensamentos dos outros, чужими страхами, medos alheios чужими привычками. e hábitos alheios. Это и есть большая проблема. É exatamente esse que é o grande problema. Поэтому есть специальное обучение, E tem um ensino especial которое направлено на то, чтобы раскрыть Que está индивидуальность человека. que está direcionado para revelar a individualidade И da тогда само pessoa. по себе у человека получается Então, por si só, a pessoa consegue, E que exercício que é esse? это, в первую очередь, движение em специальное, primeiro lugar, movimentos especiais, упражнения эмоций. exercícios de emoções. Например, Por exemplo, вы можете сейчас засмеяться. você pode dar risada agora, nesse instante, Профессионал. profissional. Но Mas, вы можете сейчас разозлиться. e você pode ficar com raiva agora, nesse momento. Почему? Por quê? Однажды одна женщина сказала, Uma vez uma mulher disse, а мне, чтобы разозлиться, para ficar brava, как минимум нужен мой муж. pelo menos eu preciso do meu marido. Если он будет здесь, Se ele estiver aqui, я разозлюсь. aí eu fico com raiva. То есть получается так, Aí que acontece que, что человек не является хозяином своих эмоций. a pessoa não é dona das suas próprias emoções, entendeu? Mas como é que, eu fico querendo resposta, claro, né? Mas como primeiro passo para sermos autores da nossa história, quer dizer, da nossa vida, as emoções serem nossas, os pensamentos serem nossos. E aí, professor? Первый шаг O primeiro passo – это физическая активность. é a atividade física. Танцевать нужно. Dançar, precisamos dançar. Бегать, прыгать. Correr, pular. Второй шаг, Segundo passo, самый главный, o principal, o mais Да. importante. это вам подарок Isso é um presente para всем vocês. телезрителям. E para todos os telespectadores. Скажите прямо сейчас себе, Diga para si, agora mesmo, nesse я momento, хочу жить счастливо. eu quero viver feliz. Баста суфре. Баста. Chega, Всё. chega de sofrer. Chega de sofrer. Pois é, mas vai. И завтра E amanhã, я не буду проявлять ни одной негативной эмоции. amanhã não vou mostrar nenhuma emoção negativa. Неума. Todo mundo consegue isso. И вот именно, что это очень сложно. É exatamente, é muito difícil. Ты можешь увидеть, Você poderá ver что хочется обидеться, que quer ficar chateada, разозлиться, ficar brava, еще что-то сделать. fazer mais alguma coisa. Как будто это от тебя не зависит. Como se isso não dependesse de Ты você. приняла решение Você tomou a decisão не проявлять негативных эмоций. não expressar emoções Но negativas. ты увидишь, что это очень Mas você vai трудно. ver que é muito difícil. Поэтому Por isso, Se é difícil, como fazer? упражнения. exercícios. Для этого специально мы привезли этот курс. Nós trouxemos esse curso. Quem não tem acesso ao curso, quem não vai fazer o curso, quer dizer, o que essas pessoas têm? Для начала Para começar, сделайте вот что. faça isso. Например, Por exemplo, вам когда-нибудь кто-нибудь на ногу наступал? alguém já pisou no seu pé? Já. И что вы чувствовали? E o que você sentiu? Dor. И эмоция. E emoções. Que emoção. Não fiquei com raiva, não. Но большинство людей Mas a maioria das pessoas испытывают разные эмоции в этом случае. sentem emoções diferentes nesse Так caso. вот, Então, маленькое упражнение, которое поможет улучшить вашу жизнь. um pequeno exercício que vai ajudar a melhorar a sua vida. Жизнь всех. A vida de Например, todos. Por exemplo, вам наступают на ногу. pisam no seu pé. Наступают. Pisa. А ваша реакция? E a sua reação? Вам хочется обидеться или что-то Você сказать. quer ficar chateada ou dizer alguma А coisa? вы что делаете? E o que você faz? Вы говорите, Você diz, que alegria, que felicidade. То есть quer dizer, ты защищаешь себя você se defende от импульсивности. da coisa impulsiva.
né? Ação impulsiva. Поэтому, Por isso, если тебя обрызгали, se alguém jogou água em você, не будь инертным. não seja inerte. Скажи, que alegria. Diga, que alegria. Mas é para falar que alegria mesmo? É. Se você fala assim, por que jogou água? Например, Por exemplo, не получается записать что-то, não consegue gravar alguma coisa? да, или сделать какую-то очень хорошую передачу. Ou fazer alguma transmissão muito boa? Можно переживать, Pode sentir isso, но подожди. mas espere. Скажи, que Diga, alegria. que alegria. Сделай дыхание Respire низом живота com baixo ventre, хотя бы 5 раз. pelo menos 5 vezes. Уравновесь состояние эмоций, Equilibre o estado das emoções а потом принимай решение. e depois tome decisão. Muito certo. То есть Quer dizer, пробуждается твое сознание. desperta a sua Это consciência. главное, что тебе нужно, чтобы улучшить свою жизнь. É o principal que você precisa para ficar melhor a sua vida. Professor, eu estou lembrando aqui, estava lendo um livro que, aliás, a leitura também é fundamental, não é? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Com certeza, né, gente? Acho que muda, eu acho que muda tudo. Não sei que eu estou lendo tanto, que eu estou adorando. Então, eu estava lendo um livro esses dias, mas agora, francamente, eu me esqueci o nome do livro. Mas o que era sugerido era o seguinte, que um dos processos também, uma coisa até corajosa, né, gente, da pessoa se conhecer, é ela pedir para as pessoas próximas, que ela acham, pessoas que ela acha que a amam, que pode ser mãe, pai, irmão, amigo, o que for, sobrinho, filho, descrever para elas, olha, o que você acha de mim? Quer dizer, isso pode funcionar, você acha? E depois a pessoa lê aquilo e ela própria refletir? Есть такая практика, Existe essa prática а есть практика, e existe prática которая направлена именно на то, чтобы человек мог улучшить свои отношения, когда они напряженные. e tem outra prática que está direcionada para que a pessoa melhore o seu relacionamento quando ele está muito tenso. Почему? Потому Por что quê? когда, например, Quando, por exemplo, твой муж o seu на тебя marido ругается, briga com você а ты ему говоришь: e você diz para ele: дорогой, напиши Meu про querido. меня, что ты думаешь. por favor, escreva o que você pensa de mim. Он напишет про тебя такое, Ele vai escrever sobre você что uma тебе coisa еще хуже станет. que você vai se sentir pior ainda. Поэтому Por isso- вам подарок. Para vocês presente. В этом случае, Nesse caso, например, por exemplo, Педро, o Pedro, муж, o homem, o Мария, marido, его жена. e Maria, a sua esposa. Мария берет лист бумаги A Maria pega folha de papel и пишет, что она думает. e escreve o que ela pensa. Она описывает свой внутренний диалог. Ela descreve o seu diálogo interior. Он такой плохой, Ele é tão на ruim, меня ругается, такую хорошую, ele briga comigo, eu sou tão boazinha, обвиняет меня, me acusa, ревнует. fica com ciúmes. Когда все это написала, Quando escreveu tudo isso, снова нужно подышать или подвигаться. de novo tem que ou respirar ou se movimentar И потом e depois исправить corrigir. я Eu на он, para ele и он на я. e ele para eu. И получится, E aí vai acontecer. я такая плохая, Eu sou tão ruim, а ругаюсь на него такого хорошего. eu brigo com ele que é tão bom. Вот когда человек читает это письмо, E quando a pessoa lê essa carta, тогда внимание человека então a atenção da pessoa, занимает позицию своего партнера. ela ocupa a posição do seu parceiro. В квантовой физике это Na física называется quântica se chama суперпозиция. superposição. То есть ты одновременно думаешь Quer dizer, você ao mesmo tempo pensa о других людях, sobre outras pessoas, включая себя. incluindo a si И próprio. тогда E aí ты понимаешь, você entende что он que видит ele тебя vê você на свой манер, de sua própria а maneira. ты страдаешь E você sofre из-за того, porque что он имеет вот этот свой манер, que ele tem essa sua а не maneira твой. e não
Quer dizer, ele tem a maneira dele e não a sua. И конфликт E o conflito не между людьми происходит, acontece não entre as а pessoas, между ролями, mas entre os между papéis, привычками. entre os hábitos. И если человек может увидеть E se a pessoa pode ver со своими привычками, a identificação com os seus hábitos, он уже может отделить себя от привычек ele já pode se separar dos hábitos и устранить конфликт. e eliminar o conflito. Nossa, depois nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. E o professor Arthur também, ele fala como é que os nossos pensamentos e a postura que a gente toma diante da vida pode ajudar nas doenças, quer dizer, pode auxiliar os remédios, né? Porque normalmente quando a gente está doente, a pessoa, né, está doente, a gente já assume aquela postura assim curvada, né? Aquela coisa meio para baixo, né, professor? E agora ele fala que pode ser diferente, é isso que a gente vai saber no segundo bloco. Nós temos 5 livros bárbaros com 5 ingressos para a palestra do professor e no segundo bloco a gente vai responder algumas perguntas também, tá? Tchau. Esta mostra veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. Sr. Emoto ficou terrivelmente interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. O A água é recado o da mais água. receptivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que poderia responder a eventos não físicos. Realizou então uma série de estudos, aplicou estímulos mentais e a fotografou com um microscópio de campo escuro. Esta primeira foto é uma foto da água Represa da Fujiwara antes. E esta foto é a mesma água após receber uma bênção de um monge zen budista. Represa Fujiwara após Agora, oferta nessa de próxima prece. série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas Água de destilada. água destilada e deixou-as por uma noite. Esta primeira fotografia é uma foto da água destilada pura, só a essência de si mesma. Essas fotografias subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Esse é o Shi do amor. Shi do amor. E aqui podemos ver o obrigado. E podem ver onde ele colocou a palavra nesta garrafa aqui. Mas os que leem japonês já sabiam disso. O Sr. Emoto fala sobre o pensamento ou a intenção sendo Obrigado. a força motriz em tudo isto. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Exceto Você para me as enoja, vou moléculas. matar você. E é realmente fascinante se pensar que 90% de nossos corpos é formado de água. Então, gente, vocês repararam, quer dizer, o cientista, vou falar rapidamente, o cientista japonês, para quem entendeu direitinho, ele fez uma fotografia da água em estado natural, depois ele pediu a um monge zen budista para fazer uma oração, depois a água destilada, e ele viu a diferença da fotografia, como é que a água mudou depois da oração. E depois, nesses mesmos, em outra água, ele colocou palavras escritas assim, por exemplo, obrigada, amor, ou eu odeio você, e fez as fotografias e viu que também mudou, quer dizer, as palavras, o obrigado, o amor, completamente diferente de quando ele dizia, ele escreveu lá e colocou no vidrinho a questão do ódio. Ou seja, professor, a oração e o valor das palavras, né? Qual é nisso para a gente conseguir mais qualidade de vida? Когда человек делает молитву, Quando a pessoa ora, вокруг него как раз его em sua volta, мозг начинает излучать такое состояние, o seu cérebro começa a irradiar um estado которое изменяет и его к лучшему, que muda ele mesmo и para melhor окружающих людей. e as pessoas em sua В volta também. Санкт-Петербурге Em São Petersburgo, в одном из институтов мы dos делали institutos, nós fizemos такую работу. trabalho. Мозг человека, O cérebro da pessoa, как вы видите, como você vê? я смотрю на камеру, Eu olho para a или câmera на телевизор, ou para a и televisão этот телевизор отражается в моем мозге. e essa televisão está refletindo no meu cérebro. Но если
В моем мозге существует образ меня самого, Mas se no meu cérebro tem a imagem de mim mesma, который не хочет принимать образ телевизора. que não quer aceitar a imagem da televisão, Я не хочу это принимать. eu não Мне quero это не aceitar нравится. isso, eu não gosto disso. Получается, Acontece 1 миллиард клеток, 1 bilhão de células, условно говоря, falando convencionalmente, которые отвечают за создание образа меня, que é responsável pela criar a imagem de mim mesmo, и другой миллиард клеток, e o outro bilhão de células который отвечает за образ телевизора que responde pela imagem da televisão, или образ Педро, ou a imagem do или Pedro, образ Марии. ou a imagem da Maria. И тогда между этими 2 миллиардами клеток Então, entre esses 2 bilhões de células, у меня возникает конфликт, aí surge um conflito, война. uma guerra. И поэтому E por isso, во всех религиях em todas as religiões, один из главных принципов dos princípios principais, «не убей». não matarás. И это в первую очередь касается нашего внутреннего мира. E isso, em primeiro lugar, diz sobre o nosso mundo И interior. когда человек входит в состояние молитвы, E quando a pessoa entra no estado de oração, то как раз и у него получается мир, паз. aí acontece paz no cérebro dele. Перестает быть этот конфликт. Esse conflito para de acontecer. Эту технику Essa técnica очень эффективно можно использовать, podemos usar com muita особенно eficiência, при лечении principalmente болезней сердца, легких. quando estamos curando a doença do coração, Потому dos что pulmões, 90% всех болезней porque 90% de todas as doenças именно психическую природу имеют. têm a natureza psíquica, И если exatamente. не изменить причину болезни, E se não modificarmos o motivo da doença, то она может вернуться. então essa doença pode voltar. Pois é, mas agora você fala essa questão do pensamento na doença, porque normalmente a gente fica para baixo quando está doente, não é? E aí, como é que você muda? Quer dizer, a pessoa tem, por exemplo, um câncer. Você diz que a pessoa não deve assumir a postura de doente, né? E que, inclusive, você diz que até a águia galinha, esse livro do Leonardo Boff que a gente está sorteando, ele fala isso muito. Você cita que, às vezes, a pessoa está doente e ela está encurvada e que ela deve assumir a postura da águia, que é aquela coisa, né? Isso. Esbelta, com as asas abertas, né? A gente sabe que isso não é fácil, não, professor. Поэтому Por isso, в случае с раком, конечно, в каждом отдельном случае, в é каждой болезни cada doença separada, нужно детально разбираться, nós temos que ver ou estudar detalhadamente какие нужно делать упражнения. que exercícios temos que fazer. Но Mas есть общие упражнения. tem exercícios gerais. Если у человека появляется какая-то болезнь, Se surge alguma doença na pessoa, то если ты ему хочешь помочь, se você quer ajudá-la, постарайся ему исправить его позу. Mudar a então posição. procure mudar a postura. Например, Por exemplo, вот эта героическая женщина. тут essa рядом. mulher heróica do meu lado У нее начала развиваться болезнь começou a desenvolver uma doença, Que é a артрит. Irina, viu, gente? Que é ela. a artrose, Ей было все хуже и хуже. estava cada vez pior. И тогда я стал делать хитрости. E aí eu comecei a ser muito astuto. Я звоню ей и говорю: Eu ligo para ela e falo: слушай, сейчас тебе придет в гости один человек, "Oh, escuta, vem uma pessoa te visitar agora, но у него очень большая коробка, в лифт не помещается. mas ele tem uma caixa muito grande e não consegue subir no elevador. Поэтому ты спустись по лестнице, Por isso, você desça pela escada чтобы забрать эту коробку. para pegar essa caixa." И она начинает ходить. E ela começa a andar, Понимаете? entendeu? Например, Por exemplo, обычно говорят так. normalmente dizem assim, Например, ребенок заболел, por exemplo, uma criança ficou doente, а мать ему говорит: a mãe diz: бедненький, несчастный, coitadinho, coitadinho, полежи, deita, успокойся. fique calminho. Часто, Frequentemente, может быть, так и нужно. talvez é necessário fazer isso, Não. mas Бывает так, что этого не нужно делать. muitas vezes acontece que não precisa fazer Наоборот, isso, ao contrário, нужно сказать: tem que dizer: вот
Как здорово! Oba, que legal. Пришла болезнь. Veio a doença, Но mas мы будем с ней бороться. nós vamos lutar com ela. Давай, Vamos, вставай. levanta. Представь, что ты воин. Imagina que você é um guerreiro. Разозлись Fique com raiva на эту болезнь. com essa doença. Начни топать на нее ногами. Comece a bater os pés. У человека, у ребенка A criança появляется вера в свои силы. começa a ter fé nas suas próprias И он forças. видит, что его мать в этом поддерживает. E ele vê que a mãe está apoiando ele nisso. Мы делали исследование, E nós fizemos pesquisa которое называется арт-терапия. que se chama arte-terapia. И в 72% случаях E em 72 casos, выздоровление от гриппа a pessoa curava da gripe. среди детей от 8 до 18 лет Entre as crianças de 8 a 18 anos, они выздоравливали на 3-4 дня быстрее. eles ficavam curados 3, 4 dias mais rápido. Если обычно они болеют, например, неделю, Se normalmente eles ficam doentes uma то semana, здесь за 2 дня. então aqui em 2 dias já ficavam bons. Aham. Ok, gente, olha, Maria Cecília Barreto Ferreira, de Juiz de Fora, ela pergunta, é possível uma pessoa da minha idade, cheia de complexos, aí você não fala a sua idade, né? Uma pessoa da minha idade, cheia de complexos, sempre preocupada no que os outros vão pensar, mudar, o que eu posso fazer, professor? Прийти на палестру для начала. Para começar, vir para ouvir a palestra. Или прийти на консультацию. Mas se ela não puder, Ouvir gente, ela para mora em consulta. Juiz de Fora, ela mora em Juiz de Outra Fora, cidade quer dizer, longe. sozinha, uma cidade não é perto Тогда daqui. найди таких же, как ты, Então, ache os seus pares и скажи, e diga, я принимаю ответственность eu pego a responsabilidade за то, чтобы у нас каждое воскресенье был праздник. para nós termos todo domingo uma festa. И начни E comece делать праздники, a fazer as festas. начни гулять, Comece a passear, радоваться. ficar alegre. То есть начни общаться с этими людьми Quer dizer, comece a se comunicar com essas на pessoas вот эту тему. sobre esse Ты tema. уже будешь не одна. E você já não estará mais sozinha. И твои комплексы E os seus ты не complexos, сможешь показывать. você não poderá mostrar. Entendi. Um e-mail da Cristiane Andrade, ela fala, Roberto, sempre assisto ao seu programa e queria deixar registrada a minha admiração pelo seu trabalho. Tá precisando escutar essas coisas hoje, tem dia que a gente tá mais carente, né? Aí fala, pelo seu trabalho, sua competência, sua mineirice, é claro, com orgulho, menina. Depois ela diz, nos últimos tempos, um dos filmes que mais me marcou foi Quem Somos Nós, que é exatamente esse filme que nós estamos passando os trechos. Interessantíssimo mesmo. Acho importantíssima a ideia de divulgar esse documentário, que pode mudar a vida de tantas pessoas. Mudar a nossa maneira de ver e encarar a nossa realidade pode fazer toda a diferença para sermos mais felizes. Tenho 2 irmãs com esclerose múltipla, que são exemplo do quanto o pensamento positivo e o alto astral podem transformar a realidade. Ambas são lindas, perfeitas e fortes. Um grande abraço. Cristiane Andrade, obrigada. Inclusive, nós temos agora um trecho, cadê o trecho, gente, do filme, que mostra, quer dizer assim, como é que a gente tem resistência ao novo. Porque isso tudo que está sendo dito aqui é novo. Tem gente que pode falar assim, bobagem, isso é autoajuda, né? Quer dizer, a autoajuda e a autoajuda, né? Há coisas que são interessantes que podem mostrar, quer dizer, como é que a gente pode escolher uma vida melhor para a gente. Nós estamos com esse trecho aí no ponto? Você consegue mudar, acaba que você muda a família, muda, quer dizer... Quando a coisa é boa, né, gente? É óbvio, nós estamos falando tudo aqui de uma maneira positiva, né? Acontece, osmose, né? As outras pessoas começam a perceber, gostam daquilo. Nossa, como é que a pessoa está melhor, está mais feliz, né? É isso que acontece, né? Именно. Exatamente. Вот когда человек Quando a pessoa начинает думать по-другому, começa a pensar do modo diferente помнить по-другому, e lembrar do modo diferente, тогда он может Aí раскрыть pode- свои внутренние суперспособности. pode revelar as suas supercapacidades В ocultas. 1997 году Em 97, мы реализовали проект со слепыми детьми. nós fizemos o projeto com crianças cegas. Результат этого проекта O resultado desse были projeto представлены Людмиле foi, Кучме и foi Хиллари apresentado Клинтон.
para Ludmila Kuchman e Hillary Clinton. И результаты поразительные. E os resultados são Fantásticos. Например, Por exemplo, девочка, у которой диагноз анафтальм, é que uma menina que o diagnóstico dela era ela anaftal, ela não tem tinha olhos. olhos, mas nós fazemos exercícios, nós fazemos 3 semanas exercícios, e ela começou a orientar no espaço, ela começou a determinar cores de... Reconhecer as cores da roupa. Entendeu? Entendi. У нее нет глаз. Ela não tem olhos, Но она стала absolutamente, видеть. mas ela começou a enxergar. Como? Это как раз то, что показывается в этом фильме. É exatamente o que é mostrado nesse filme, Мозгом. com o cérebro. И поэтому в течение 10 лет Por isso, durante 10 anos, мы совершенствовали систему, которая называется Cerebro Scanner. nós estávamos aperfeiçoando um sistema que se chama Cérebro Scanner. Professor, acabou o programa. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá tempo? O Luiz Lírio, do bairro São Paulo. Sofrimento pela morte de uma pessoa querida, tomadas de decisões importantes, mudança de profissão, por exemplo, e sofrimento repetitivo, ter que todo dia aguentar desaforo do chefe no serviço, gera emoções difíceis de serem trabalhadas. E o descontrole dessas emoções gera, com o passar do tempo, até doenças que nos colocam fora de combate para lutarmos por nossos objetivos. É possível evitar tal situação? Como? A idade atrapalha a possibilidade de mudanças que nos sejam Это benéficas? как раз тот пример. É exatamente aquele exemplo. Скорее всего, этот человек Mais provável que essa pessoa делает не то, что он предназначен в этой жизни. está fazendo uma coisa para a qual ele não foi predestinado. То есть его как бы обстоятельства заставляют Quer dizer, a это делать. situação obrigou ele a fazer isso. То есть ему нужно найти себя, Ele tem que se найти achar, свое предназначение. achar a sua própria predestinação. Ok, ele encontrar o próprio caminho, né? Isso. Gente, uma frase. Que quem assistiu o programa falou assim, olha, ainda faltou, quero uma frase porque eu quero mudar e não estou conseguindo. Vamos lá. Você pode, se pensa que pode. Se determine e acredite em você. E você, professor? Consciência. Consciência. Procurar tomar consciência, né? E consciência do bem que você fala. Só uma palavra. Consciência. É o que a gente procura tanto, né? E tá aí, consciência ambiental, consciência isso, consciência aquilo, quer dizer, uma palavra que tá aí. A gente tem que prestar atenção, né, professor? Olha, os ganhadores, 335762, 321031, 923429, 338164, 322810. Nós ficamos com pergunta demais sem resposta, nós vamos tentar, tá? Prometo, não, mas aquelas que a gente ver, certo, né? Que a pessoa está precisando demais, nós vamos dar um jeitinho de responder para você. A produção faz contato. Então, é Brasil das Gerais, nesta terça-feira, às 8 da noite, aqui na Rede Minas. Ó, cuida de você que você merece, viu? Até amanhã.